Deus me deu uma palavra sobre os discípulos que estavam lavando as redes. Quem é que veio aqui quinta-feira passada? E lavar as redes significa deu, é o que deu, não vamos pescar mais, vamos guardar para futuramente pescar de novo. E em alguns pontos lavar as redes significa eu desisto, é o que tinha, não tem mais o que fazer. E Deus nos ministrou bem claro. Deus disse: não guarde as redes, lance as redes no mar de novo. E eu fui orar, e Deus me deu uma palavra no espírito bem clara: lança uma campanha e desafia o povo a se ajoelhar, a se prostrar no altar por sua família, a clamar por sua família. E Deus me deu uma palavra que está aqui: por esta causa me ponho de joelhos. Tem gente que se ajoelha diante de um time, tem gente que se ajoelha diante de um jogador para idolatrar, tem gente que faz qualquer coisa pela causa do Grêmio, pela causa do Inter, tem gente que luta até pela causa da maconha. Quantos sabem que já tem a marcha da maconha? Quer dizer, gente lutando por uma causa para liberar a maconha. Tem pessoas que lutam pela causa do PT, do PMDB, do PSDB, dos partidos, brigam por isso. São tantas causas que existem, movimentos. Agora, quantos entendem que essa causa, chamada salvação da nossa família, ela deve ser prioridade? Levante essa mão. Eu não estou criticando as outras causas que os outros lutam, eu só estou fazendo você pensar que esta causa, que é ver nossa família no céu conosco, ver nossa família rendida, adorando aqui na terra e morando no céu conosco. Então eu disse: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quantos querem se pôr de joelho por essa causa comigo? E por isso Deus me deu uma palavra bem clara. Dia 19 de abril, falta muito, gente, temos 100 dias. Dia 19 de abril nós estamos nas águas de novo. Quantos podem aplaudir Deus por isso? Dia 19 de abril nós estamos nas águas de novo, e nós vamos participar desse clamor por nossa família. E Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Quantos podem dizer amém? Coisas que parece impossível, mas como diz a canção que a gente cantou muito no final do ano passado, aquilo que parecia impossível, Deus vai fazer coisas grandes. Quantos querem, digo amém? Quem já tem essa folha aqui? Quem não tem ainda, eu vou te entregar daqui a pouco. Antes eu queria rapidamente colocar para vocês, porque às vezes quando acontece coisas ruins, as pessoas gostam de divulgar. Eu penso o contrário, eu penso que tem que divulgar as coisas boas. Seguidamente está acontecendo isso já na cidade, e só que a gente não divulga. Eu recebi um e-mail do meu amigo ali, o Carlos Magno, que trabalha, ele é jornalista. Ele me passou um e-mail essa semana, e eu ouvi esse e-mail, eu achei interessante, eu queria dividir com vocês. E ele me passou, porque seguidamente está acontecendo isso. Eu acho que isso deve ser enaltecido, e devemos glorificar o Senhor. Se as pessoas, qualquer coisinha que aconteça de ruim, tem um bando de invejoso aí, que se puder, eles batem em cima da gente, porque eu já ensinei para vocês que esse ministério é um ministério ungido, e aonde tem unção tem perseguição. Quantos sabem disso? Deus te ungiu, por isso que o inimigo te persegue, porque o que está em ti, a unção que está em ti, incomoda muitas pessoas. Então, se as pessoas que têm um coração maldoso tentam de alguma forma, muitas vezes, falar ou denegrir, eu acho que a gente deve valorizar as coisas boas que acontecem. E o Carlos Magno me passou um e-mail, acho que foi ontem, antes de ontem, e ele passou um e-mail de uma pessoa que ligou para a rádio num programa, um programa secular, e isso seguidamente acontece. Esses dias ele me passou outro e-mail, depois passou outro e-mail de outra pessoa. Eu queria dividir com você esse aqui. Quantos aqui, quantos aqui que pode me dar 3 minutos para ouvir esse e-mail que ele me passou? Tem como colocar aí? Tem áudio já? Vê se a gente bota o Robinho lá, dá potência para nós aí. Não, é só áudio, só áudio. Esse é só áudio. E essa pessoa ligou para a rádio esses dias. Olha o que essa pessoa falou. Não foi para o nosso programa, um programa secular, outro programa. Pode botar. Vamos ver quem está conosco. Alô, bom dia. Bom dia, dona Wanda. Quem fala? Renato Oliveira, do bairro Hidrônica. Oi, Renato, tudo bem? Legal. Ô, dona Wanda, Diga. eu já vi tudo na vida. Eu tenho 60 anos, eu já vi tudo na vida. Ainda falta ver muita coisa.
Mas esse dia um empresário me convidou para mim dar uma chegada numa igreja, né? Sim. E eu observei, dona Wanda, eu nunca tinha visto uma coisa, fila para adentrar a igreja. Eu nunca vi isso. Como é que é? Uma fila Ah, para entrar para dentro da igreja. certo. Aham. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Isso, né? isso lhe agradou ou desagradou você? Olha, é incrível isso aí, vai ter que aumentar essa igreja, sabe? Aham. Vai ter que aumentar essa igreja. Essa igreja é na Saturnino de Brito. Aham. Que bom, É né? incrível isso aí, eu nunca tinha visto. Eu já vi fila para tudo, mas não para isso aí. Uhum. Que bom, É né? incrível a situação, é um ministério que eu estou observando. Eu não estou me deixando me levar pela emoção, por nada. Eu apenas estou, eu detectei isso aí, porque muitas pessoas me convidam para ir em tal lugar, eu vou. Uhum. Mas o que me chamou a atenção é um ministério ele é vivo, tá? Uhum. Ele é muito vivo, ele é muito ativo. Sim. Ele agita muito com os jovens. Tá Isso que as pessoas querem, né? Na verdade, as pessoas procuram isso, né? Esse avivamento, essa presença, né? Exatamente. Não, e outra coisa, dona Wanda, é um outro tipo de procedimento, relacionado à oferta, é um outro tipo de procedimento. Não é uma agressividade, não é uma agressão, ninguém pede implorando para ajudar. Se quiser dar. Uhum. Sim, é espontâneo, né? Na verdade, né? Exatamente, é uma coisa espontânea, tá entendendo? Uhum. E infelizmente aquele ministério lá vai ter que aumentar. Ele vai ter que aumentar o terceiro piso, o quarto piso, Uhum. porque é incrível aquilo lá, a quantidade de jovens que tem lá também. Na fila eu observei, eu não pude entrar domingo retrasado. Sim. Na fila eu observei gente de 30, 35, Uhum. 40 anos, casais. Uhum. Então, é um recado que eu estou dando, eu estou pedindo para as mães, independente de religião, que comece a levar os seus filhos desde pequeno. Comece a carregar ele, comece a doutrinar ele. O que eu estou dizendo daqui a 20 anos, talvez, eu não esteja mais aqui, e o que vai acontecer? Eles vão ter que se lembrar disso. É importante começar agora a doutrinação dos seus filhos, mães e pais. Começar a ficar mais perto dos seus filhos e meia hora, 15 minutos, chegar antes do almoço ou do jantar, começar a doutrinar os seus filhos desde pequeno. Esse é meu recado, porque é muito importante, tá? A coisa não é boa, porque aqui fora, dona Wanda, quando a mãe, eu vejo mães alegres e contentes carregando seus filhinhos no colo, eu digo assim, não é por esse caminho aí. O caminho que vai acontecer, o caminho que vai começar a complicar a situação, o momento que ele vai para o colégio. O momento que ele vai para o colégio, ele vê que o paizinho dele lá, do seu coleguinha, libera ele para fazer algumas coisas e ele quer fazer também. Então, eu acho que começando a doutrinar através de uma palavra amiga, de uma palavra, não importa qual seja, mas de uma palavra amiga. Ou seja, vou usar um livro mais lido em todo o mundo, é a Bíblia. Uhum. Não importa a religião, todos têm que ler a Bíblia. Esse é o meu recado. Um bom dia para a senhora, tá? Um abraço, querido. Não sei se vocês conseguiram ouvir atrás, porque aqui eu não consegui discernir quase nada nos retornos. Aí conseguiram entender alguma coisa? Mais ou menos? De repente eu passo para vocês depois, a gente pode até editar esse áudio, porque veio do telefone, né? Mas alguns conseguiram perceber, é uma pessoa que não professa fé nenhuma, não professa nenhuma religião, mas ela teve participando de algumas reuniões que ela falou, eu não me deixo levar pela emoção,
mas eu estou vendo alguma coisa naquele lugar que eu não vejo em lugar nenhum. Não sei se vocês conseguiram entender. Bem? E eu acho que é importante a gente ver que de alguma forma toda especial Deus tem movido no nosso meio. E quando o Carlos Magno me passou esse recado, esse e-mail, eu senti no coração de passar isso, até porque Deus tem feito coisas grandes no nosso meio. Hoje nós estamos em pouquinhos aqui nessa última reunião, porque mês de janeiro tem muita gente viajando, muita gente de férias, muita gente na praia e tal. Mas eu acho que a gente deve louvar o Senhor por aquilo que Deus tem feito, glorificar o seu nome e entender que isso também, ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que acabam até ligando para as rádios para comentar o que Deus está fazendo aqui, não sendo daqui, e elogiar, também isso também é natural que vai incomodar algumas pessoas, porque eu já ensinei vocês que a unção atrai o que? Perseguição. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Como se pode aplaudir Jesus por isso? Talvez muitos não entenderam direito o que ele falou, mas eu quero glorificar o Senhor porque Deus tem feito coisas lindas no nosso meio. A Bíblia fala uma coisa bastante importante. Eu queria até ler com vocês sobre isso, que está no livro de Gênesis. Olha só o que diz a palavra em Gênesis, capítulo 26. Porque você tem que estar preparado. Ao mesmo tempo que a gente recebe, eu não diria elogios, mas pessoas falando bem do ministério, se a gente saber quem é, ligando para as rádios da cidade, nós também temos que estar preparado, porque também é normal que algumas pessoas que não têm o coração que esse Senhor tem, ele falou que um empresário convidou ele para vir aqui, e ele teve aqui algumas reuniões, e que ele não se deixa levar pela emoção, mas que ele está encantado de ver o que Deus está fazendo aqui. Com os pais de amém. E creio que quem sabe futuramente ele poderá falar pessoalmente, porque eu não sei quem é essa pessoa também. Eu não sei se ele deu o nome, o Carlos. É Renato, né? Mas olha o que diz a Bíblia. Nós temos que estar preparados para o inverso também. Gênesis 26, 13 diz assim. Eu vou ler o versículo 12. Gênesis 26, 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Com os pós de amém? Quantos aqui que já estão começando a viver isso? Quer dizer, a bênção de Deus, o favor de Deus sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida espiritual, sobre o teu matrimônio, que é o mais importante. Mas olha o que diz a palavra no versículo 14. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Quer dizer, por causa da bênção de Deus na vida dele, tudo que de bom começou a acontecer, ele começou a crescer, Deus começou a honrar ele em todas as áreas, e diz a Bíblia que ele colhia, tudo que ele botava a mão, andava, dava certo. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. E Deus tem nos prometido o mesmo para nós também, em nome do Senhor. Só que isso nós temos que estar preparados, porque de cada uma pessoa que vai elogiar, que vai de repente até ligar para uma rádio e comentar, de cada uma pessoa que vai te dar os parabéns, tem 10 que vão se doer por aquilo que de bom acontece contigo. A verdade é essa, porque a bênção de Deus incomoda. Então você vê que o povo que estava vendo o que estava acontecendo com Isaque, que estava vendo que Deus estava abençoando ele, esse povo começou, em vez de ficar contente, esse povo começou a se incomodar. Senta um pouquinho. Porque hoje eu queria fazer uma oração dupla, oração de proteção da tua família, e hoje eu quero fazer uma oração também para Deus guardar e proteger você contra todo esse mal, essa praga chamada inveja. Algum tempo atrás eu preguei numa igreja, estava de campanha, e eu preguei sobre a proteção de Deus, e preguei sobre esse mal que existe. No final da reunião, um presbítero daquela igreja me abordou, quando estava depois orando na fila. Ele falou: pastor, desculpa eu lhe falar assim,
Mas eu só queria dizer uma coisa para o senhor pensar. O senhor pregou hoje sobre inveja. Eu falei, foi sobre isso. Ele falou, mas isso aí não existe, pastor. Presbítero antigo da igreja, daquela igreja lá. Isso aí não existe. Isso aí não tem base bíblica. E quando eu olhei, ele me deu dó daquele presbítero, pela falta de instrução dele. Eu botei a mão no ombro dele, sorri. E eu disse, se eu disser que na Bíblia diz que existe. Aí ele olhou assim para mim como... Ele disse, o senhor tem 2 minutos? Ele falou, claro. Eu disse, por que o primeiro homicídio na Bíblia, diz a Bíblia que Caim matou Abel, movido por inveja? Ele olhou para mim. E eu fui, por que José foi traído pelos seus irmãos e lançado numa cova, e só não mataram ele porque pensaram em tirar um lucro em cima dele vendendo como escravo? O que moveu os irmãos de José? E comecei a trazer na Bíblia, texto após texto, rapidamente ali. E eu fiquei com uma dó, uma pena daquele presbítero, porque ele não sabia o que me dizer. Eu só dei um abraço nele e segui orando pelas pessoas, não tinha o que falar. Mas nós precisamos, e temos que ter esse conhecimento, de que nós precisamos estar protegidos por Deus. O próprio Jesus, quando ele não sabia o que me dizer, eu falei para ele, se eu lhe disser, lhe mostrar na Bíblia que o próprio Jesus foi vítima de inveja, o senhor acredita? Ele falou, se tiver na Bíblia eu vou ter que acreditar. E eu falei para ele, diz a Bíblia que Pilatos o intentava livrar, quando Pilatos não queria condenar Jesus, diz no Evangelho de Lucas, e Pilatos bem sabia que por inveja o tinham entregado, sabia que Jesus era inocente, tanto que Pilatos pegou a bacia e lavou as mãos, disse, eu lavo as minhas mãos, porque eu não encontro pecado algum nesse homem, porque bem sabia que por inveja os religiosos o tinham trazido até ele, lhe dando falso testemunho e lhe acusando daquilo que Jesus não era e não tinha feito. Então, esse princípio nós temos que estar preparados. Deus vai te abençoar muito esse ano, quantos pais, amém? E se prepara, porque Deus vai abençoar muito essa igreja esse ano também. Se eu disser para você que essa igreja esse ano vai ser mais atacada que os outros anos, você se assusta, pessoal? O que você vai fazer, gente? Eu estou avisando já. Você vai ter tempo de trocar de igreja antes, porque a bênção de Deus incomoda. O que Deus vai fazer no meio da tua família vai repercutir nessa igreja, com os pais, amém? E muitas pessoas vão ficar abismadas, outras vão elogiar, mas tem muita gente que não vai suportar, porque é natural. Quando uma pessoa é presa por um espírito da inveja, quando essa pessoa é tratada por esse demônio, porque inveja é pior que feitiço, inveja é pior do que feitiçaria, porque feitiço a pessoa não pode fazer toda hora, a pessoa tem que pagar, ela não consegue fazer, ela pode te odiar, mas ela não consegue toda semana mandar feitiço para ti, porque ela tem que pagar. Mas a inveja, todos os dias ela libera, ela olha para você, ela olha você no teu carro que Deus te deu, ela olha você prosperando no teu trabalho, ela olha você sendo promovida, ela olha os teus filhos passando na escola, ela vê você se dando bem com o teu esposo, com a tua esposa, é capaz de ir lá na tua casa visitar, e de repente, em vez de ficar feliz, por dentro, ela se doer. Quantos aqui já tiveram a experiência de alguma coisa boa acontecer contigo, e ter 2, 3 pessoas te dando os parabéns, e você olhar até para um parente, uma pessoa que você tinha certeza que ia se alegrar, e você percebe que aquela pessoa acusou o golpe? Quem já teve essa triste experiência? É ou não é? Você vê todo mundo, e aquela pessoa, ela em vez de vibrar contigo, ela em vez de ficar feliz contigo, aquela pessoa acusou o golpe. Você viu direitinho que aquela pessoa se doeu. Aquela bênção tua, aquela conquista do teu filho, aquela bênção, aquela reforma na tua casa, incomodou aquela pessoa. E quando isso acontece, é porque essa pessoa está tratada por um encosto maldito, chamado espírito da inveja. E esse demônio, ele é tão horrendo, que muitas pessoas chegam ao ponto de matar, por causa desse sentimento, de desejar destruir a vida do outro, por não conseguir se alegrar com a vitória. Então, a inveja, a essência da inveja, não sou sobre isso que eu vou pregar, mas eu estou falando porque Deus me tocou, estava orando antes de vir para cá. A essência da inveja se baseia nisso,
É porque a pessoa não pode ter o que tu tem, você conseguiu, Deus te deu algo, ela não consegue ter aquilo. Ou ela não pode ser quem tu é. Sabia que tem pessoa que se incomoda até de você ser divertido? Você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que está bem com todo mundo, aquela pessoa fica se mordendo, porque você consegue ser amigo de um monte de gente. Até isso incomoda o invejoso. Quer dizer, essa pessoa queria ter um monte de amigos, ela queria ser simpática como tu, ela queria ser comunicativa, ela queria ter bastante amigos, ela não tem. Então ela se incomoda por você até ter amigos. Quer dizer, ela não consegue ter o que você tem, ela não consegue ser como você é, e ela talvez não consegue fazer o que você faz. E porque ela não faz o que tu faz, ela pode alimentar esse sentimento contra você. Você é capaz, Deus te capacitou, e essa pessoa não consegue fazer. E aí o administrador lá, o supervisor, te elogia, diz, não, o fulano sabe. Ele fica se mordendo, ele fica se sentindo mal por aquilo, e ele acaba torcendo que a pessoa erre. Então, quando uma pessoa está presa sobre isso, por isso que mataram Estevão, porque a Bíblia fala que aqueles escribas e fariseus religiosos, eles não podiam ter o que Estevão tinha, eles não podiam fazer o que Estevão fazia, eles não podiam ser o que Estevão era. Estevão fazia milagres, eles não podiam, eles se mordiam. Estevão era cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, e eles não tinham o Espírito Santo. E por isso, a única coisa, por tanta inveja, que eles inventaram calúnias, levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. E o mataram, movidos por esse sentimento. Então eu quero que você hoje participe comigo desse clamor, porque hoje eu vou pedir ao Senhor, e vou pedir e vou clamar pelo Salmo 91. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guarde, para que não tropece nenhuma pedra, nenhuma armadilha, e praga alguma chegará à tua casa, e o Senhor te abençoará, te livrará da peste perniciosa, do terror noturno. O Senhor te guardará e te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas, é o que nós vamos pedir hoje, a tua família vai estar protegida. Debaixo das suas asas, a tua casa vai estar guardada, os teus filhos vão estar protegidos, debaixo da mão de Deus. Quantos podem? Não é que Deus tem asa, é uma força de pressão que Deus usou, porque Deus estava demonstrando a proteção para o seu povo, justamente desta forma. Eu, por exemplo, quando eu tinha 4 anos de idade, eu tomei uma surra de uma galinha. Até os 12 anos eu tinha medo de galinha, era traumatizado. Porque eu, quando 4 anos de idade, lá no interior de Canguçu, um lugar chamado Trapeira, morava com a minha avó, e a galinha descascou os pintinhos, e eu achei um tão bonitinho, eu peguei o pintinho para fazer carinho, coisa de criança. E quando aquela galinha me viu com aquele pintinho na mão, ela se botou em mim e me deu umas quantas picadas, e saiu até sangue, e eu fiquei traumatizado. Até uns 12 anos eu tinha medo de galinha. Por que eu estou te contando isso? Porque Jesus está usando essa linguagem, Salmo 92, o Senhor te cobrirá com as suas penas. Deus não tem pena, é uma força de expressão, e debaixo das tuas asas tu estarás seguro. Essa proteção de Deus. Então ele estava usando um termo alegórico para as pessoas entenderem a linguagem do cotidiano. Quem aqui já não foi para o interior? Quem aqui alguma vez já não viu uma galinha uriçada aí quando você tentou chegar perto dos pintinhos? Quem já viu isso no interior? É ou não é? Você vê aqueles pintinhos bonitinhos, você tem vontade de pegar, e quando os pintinhos se vê acuado, eles têm medo. O que os pintinhos fazem? Tudinho. Eles correm tudinho, e a galinha faz o quê? E eles tudo para baixo. E vai pegar um dali para ver. E vai pegar um pintinho dali para ver. Se a galinha não te enfrenta, não se bota em ti. É esse princípio que Deus está usando da palavra, chamado proteção. E diz a palavra de Deus que Jesus vai fazer isso conosco, vai dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nós sejamos protegidos contra os pais. Nós precisamos da proteção de Deus, precisamos que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Esse ano oramos no final de ano para que Deus protegesse, para que liberasse o povo, para que guardasse o povo contra todo o laço do inimigo, para que Deus protegesse tua casa, protegesse teu lar. Quantos entendem que é importante a proteção de Deus? Se a proteção de Deus não está presente, nós somos mais suscetíveis a dores, a angústias. Essa semana eu atendi uma mãe e me cortava o coração. Acho que foi terça-feira.
Terça-feira eu atendi uma mãe e essa mãe chorava. E essa mãe me doeu mais o coração ainda porque ela culpava Deus. Ela me dizia: pastor, por que Deus matou meu filho? Por que Deus fez isso? Por que Deus tem tanta gente ruim? Talvez você fez essa pergunta, né? Por que às vezes tanta gente que só faz mal para os outros não vai, às vezes a pessoa boa vai? Isso é um mistério. Só quando nós chegar aqui nós vamos entender. Não adianta querer entender agora. Mas ela estava fazendo essa pergunta: por que Deus matou meu filho? Antes do final do ano, parece que foi dia 22 de dezembro, ele se chocou de moto contra um ônibus e teve morte instantânea. E essa mãe abraçada em mim chorava e dizia: pastor, por que Deus matou meu filho? O senhor é pastor, o senhor me diga. O senhor é pastor, o senhor pode me responder. O senhor é pastor. Por que Deus fez isso com meu filho? E foi difícil conversar com ela, explicar para ela que Deus não fez nada daquilo, que jamais Deus faria algo desse tipo, mas que de alguma forma, em algum momento, faltou também a proteção, o proteger, o cuidar de Deus. Porque nós temos que clamar para isso. E a proteção de Deus, ela vem justamente quando nós clamamos por ela. Quando nós, como diz em Salmo 91, nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, aí sim nós vamos poder descansar na soma todo-poderoso. Dizia: mãe, Deus não matou teu filho. Só vai entender quando tu chegar na eternidade, mas jamais Deus faria uma coisa dessa. Só que às vezes nos falta proteção, às vezes nos descuidamos em buscar a proteção de Deus, e a proteção de Deus está dentro da sua palavra, está na obediência, está na submissão. Às vezes tem leis que são quebradas, às vezes não se trata de que Deus fez, ou muitas das vezes, às vezes uma simples lei que é quebrada, tu sai debaixo da proteção de Deus quando tu quebra uma lei. Eu, por exemplo, se eu quiser viajar e na placa diz que é 90 por hora, eu posso andar 130, meu carro puxa isso, 140, mas eu estou quebrando uma lei. E no momento que eu quebro uma lei, eu saio debaixo da proteção de Deus, porque a proteção de Deus está debaixo da sua palavra e da sua lei. Quantos podem dizer amém? Eu estou quebrando uma lei. E até mesmo uma pessoa inconsciente, por exemplo, pega uma criança excepcional, uma criança de 6 anos, ela é excepcional, ela é inocente. Uma criança excepcional, totalmente inocente, não tem maldade nenhuma. Mas se ela estiver no 4º andar de um edifício, e essa criança for na janela, não tiver tela de proteção, ela subir na janela, não tiver grade, e ela perder o apoio que está segurando ela, existe uma lei chamada lei da gravidade, que vai puxar ela violentamente para baixo. E esta criança, mesmo não tendo infringido nenhuma lei, ou melhor, mesmo não tendo maldade nenhuma, mesmo sendo inocente, ela é bem provável que vai ir a óbito, porque ela, mesmo sem saber, infringiu uma lei. E ao infringir essa lei, saiu fora da proteção. Então por isso que hoje nós queremos fazer esse clamor. Antes de fazer esse clamor, eu queria te entregar esse memorial da família. Nossa reunião hoje provavelmente vai ser um pouco mais breve. Eu quero deixar você com vontade de vir sábado, porque sábado nós estamos nesse propósito. Sábado começa esse clamor aqui. Mas você que não pode vir sábado, porque alguns já têm essa folha, pelos próximos dias nós vamos clamar nesse altar. Nós vamos fazer 7 semanas na reunião de sábado e de quinta. Em um momento da reunião nós vamos tirar 3, 4, 5 minutos da reunião e nós vamos nos ajoelhar, e por essa causa, que é a salvação da nossa família, que é a proteção da nossa família, por essa causa nós vamos nos pôr de joelho. Quantos podem dizer amém? Quem não tem essa folha ainda e diz: pastor, eu quero estar com o Senhor pelas próximas 7 sexta-feira, só levante a mão essas pessoas. Você que não tem essa folha e quer participar comigo nessa campanha e vai vir: pastor, eu vou pegar junto com o Senhor por 7 quinta-feira ou 7 sábados. Você pode vir no sábado ou na quinta, e nós vamos ter a partir de sábado 7 semanas de clamor de joelhos. Não se assuste que não vai ser o culto inteiro de joelho. Nós vamos abrir um espaço na reunião de 3 a 5 minutos, onde toda a igreja que tiver passado por esse propósito vai se prostrar, e nós vamos fazer 7 clamores, 7 semanas por nossa família.
E Deus está nos mandando lançar a rede de novo. O primeiro ato dessa rede lançada vai ser o clamor no altar. Nós vamos ajoelhar e nós vamos clamar por nossa família. Por essa causa eu me ponho de joelho. Eu quero pedir que você pegue a fotografia da tua família e coloque aqui. Você vai montar o álbum da família. Peça emprestada a fotografia, tire xerox, devolva a foto. Se você não puder botar foto, tire xerox, recorte, coloque aqui, da tua família. Se ficar pequeno na frente, você vai colocar nas costas, não tem problema. Você vai montar o álbum da tua família, e nós vamos, já sábado vai começar isso, e quinta-feira que vem, nas próximas 7 semanas, toda quinta e todo sábado, em um momento da reunião, nós vamos nos prostrar, e nós vamos clamar por nossa família, nós vamos clamar por nossa casa, porque mesmo que pareça que não tem jeito, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que não tem solução, mesmo que pareça impossível, Deus vai operar um milagre em nome de Jesus. Alguns da tua família já vão estar dentro das águas no dia 19 de abril, e os que não vier dia 19 de abril, Deus vai trazer durante esse ano. E se você pegar junto comigo, eu determino e te afirmo, como Deus me deu a palavra, que não vai ficar, não termine esse ano sem alguém da tua família descer as águas do batismo. Esse ano não termina, e tem famílias que vai ser mais do que um, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5, se prepare, te coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer esse clamor já em seguida, mas antes eu queria cantar com você esse refrão. É possível, Felipe? Aquilo que parecia impossível, porque tem muitos aqui que parecia impossível você estar na igreja há 2 anos atrás. Tem pessoa aqui que falava mal de pastor, criticava pastor. Tem pessoa aqui que debochava, falava, fazia gracinha, chamava pastor de ladrão. Você viu o rapaz testemunhando há pouco aí na rádio? Ele falou, e uma das coisas que me chamou a atenção lá é a maneira como eles pedem a oferta. É espontâneo, ajuda quem quer, não é forçado. As pessoas colaboram quando podem, quando não pode não colaboram. Então tem muitos aqui que há 2, 3 anos atrás parecia impossível você estar dentro de uma igreja, mas Deus operou um milagre. Quantos aqui que era osso duro de roer? Quantos aqui que era osso, cara de pescoço? Quem é aqui que confessa? Claro, Deus já te perdoou, você já está perdoado, mas quem aqui no passado alfinetou crente? Quem aqui alguma vez sentiu pena de crente? Olhou para o crente e disse, coitado, e você sentia pena porque você era um tapado, você era um cego. Você está entendendo? Porque você pensava que o crente era infeliz, até que você percebeu um dia, teus olhos se abriram e você enxergou que o infeliz era tu, que você que era o infeliz, que era um lascado, e que você pôde entender que os crentes eram felizes, e que você precisava dessa felicidade na tua vida, que você que era o infeliz. Quando aconteceu isso? E Deus mudou a tua história. Não foi o pastor que convenceu você, não foi a igreja que te mudou, porque a igreja não muda ninguém, pastor não muda ninguém. O Espírito Santo veio procurar uma noiva para Jesus. Quem veio domingo aqui? E ele encontrou nós e nos testificou acerca do noivo, acerca de Jesus. Pois eu declaro que aquilo que parece impossível na tua família, o mesmo Deus que operou em ti, vai tocar a tua família. O mesmo Deus que fez você enxergar que a igreja não proíbe nada, e que se alguma coisa que os crentes pararam de fazer que faziam, não é porque o pastor proibiu, não é porque a igreja não deixa, é que você não tem mais prazer nessas coisas. Então aquilo que parecia impossível na tua vida, Deus está fazendo, e só começou a obra. Pois a mesma coisa Deus vai fazer na tua família. Não tem parente teu que é ateu? Eu não tenho. Algum tem aqui parente à toa? Pastor, esse aqui não é ateu, é pior do que ateu, esse aqui é à toa. Ele fala mal, ele isso, ele aquilo. E eu estava editando o testemunho e ouvi o testemunho daquela senhora ali, ó. O esposo dela queria me dar pau, queria me matar. Agora não quer mais.
agora quer vir para a igreja. Você está entendendo? É o que Deus faz. O Cláudio está aí. O Cláudio, esposo da Shirley, não está aí hoje? Ah, está lá na rua. A Shirley está aí ou não? Cadê a Shirley? Ali, a Shirley. Parecia impossível. Essa mulher me ouvia pela rádio. Por isso que eu quero agradecer os associados da rádio. Eu quero agradecer os guerreiros da rádio, que ouvem a rádio e que patrocinam o programa de rádio, que ajudam. Obrigado. Que ajudam espontaneamente. Essa mulher me ouvia pela rádio. Só que ela me ouvia escondido, porque o marido dela me odiava. Na realidade não era ele, era o mal que estava nele. Então assim acontecia. E de vez em quando ele ia para o boteco beber pinga, ou ia para outro lugar. E quando ele ia chegar, ela desligava o rádio. Mas tinha vezes que ele chegava quieto e pegava ela ouvindo o rádio. Mas ele ficava uma fera. Para não dar pau nela, ele dava pau no rádio. Era ou não era? E ele ficava tão furioso que ele quebrava o rádio. Quebrava, não vai ouvir mais. Passava um tempo, ela comprava outro rádio e ele quebrava de novo. Não parecia impossível? Só que Deus moveu de uma forma sobrenatural. Quando pode dizer amém? E um dia ela estava ouvindo o rádio. Já era, não sei que ela era o terceiro rádio já. Ela estava ouvindo o rádio e ele chegou. E quando não deu tempo dela desligar, e quando ela olhou para trás, quem estava? E ela estava ouvindo a rádio de novo. E ela pensou que a coisa ia ficar feia de novo. Ele falou: que dia tem culto na tua igreja? E nós estávamos numa tenda na Vida Argentina, não era? Ele falou: pois eu vou ir lá para ver como é que é. Ele veio. Aquilo que parecia impossível, Deus moveu. Toda a família abençoada. Por causa desse milagre, até o Maiquinho foi abençoado, né, Maico? Olha que a benção é grande, não tem limite. E hoje ele é membro da igreja, obreiro. Quem veio de carro hoje? Diga graças a Deus. Pois ele está lá na rua cuidando do carro de vocês, trabalhando com amor e com carinho, apaixonado, trabalhando sem ganhar um tostão, sem ganhar um centavo, por amor, por gratidão. Pode passar alguém aí na rua, vai chamar: esse cara é bobo, é camelo, está lá trabalhando, o pastor não paga nada para ele estar lá ajudando a cuidar dos carros. Mas ele é por amor, por gratidão, pelo que Deus fez na vida dele, porque tinha uma vida infeliz, preso na feitiçaria, no ocultismo. Quer dizer, parecia impossível. Pois a mesma coisa vai acontecer com a tua família. Parece impossível? Te prepara. Tem esposa aqui que esse ano ainda teu esposo vai descer as águas do batismo. Só segue profetizando. E ele vai ser apaixonado por, vai ser um baita obreiro da igreja. Vamos cantar juntos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite. Você está passando por com a tua família, com parente, creia. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre na tua casa, na tua família, para me dar a vida. Esse rio que ao lado da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia, levanta as mãos assim, ó. Aquilo que parecia impossível, se prepara. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
sou um milagre, estou aqui. Levanta a mão e diga: usa-me, Jesus. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir, eu quero te servir. Declara: usa-me, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos, Cleito, amor, vamos lá. Aquilo que parecia impossível. Vamos fazer um coral essa noite. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Solte a tua voz e declare aquilo. Aquilo que parecia impossível. Teus olhos vão ver, teus ouvidos vão ouvir coisas poderosas esse ano. Aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Prioriza o espiritual, diz o Senhor. Esta palavra de Deus para alguém aqui agora. Prioriza o espiritual e Deus vai cuidar de tudo. Prioriza, dá prioridade para o teu relacionamento com Deus. Prioriza, diz o Senhor, a tua vida espiritual, e o Senhor vai cuidar de tudo. Siga adorando, não te preocupe, porque a unção está aí tocando pessoas. A unção está aí, ó. Olha o que a unção faz. O pastor nem começou a orar ainda, a unção já começou a tocar. Prioriza o espiritual. Prioriza as coisas de Deus. Prioriza a santidade. Prioriza a vida com Deus, e o Senhor vai cuidar de tudo. Se tu deixar Deus em segundo plano, tu vai ficar sem Deus e sem o segundo plano. Não te preocupe. O pastor nem começou a orar ainda, mas todos creem que a presença de Deus está nesse lugar. E aonde Deus está, o mal não resiste, o mal tem que sair. A unção de Deus, ela quebra, arrebenta com o jugo. Deus está dando uma palavra para alguém hoje. Se você não priorizar a tua vida com Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e você priorizar outras coisas, tu vai ficar sem Deus e sem as outras coisas. Tu vai ficar sem Deus. Você é que nem uma pessoa, ela prioriza o trabalho. Eu sei que você tem que trabalhar, é óbvio. O pastor não pode dizer: sai do teu serviço, fica só na igreja que o pastor te dá um salário. É óbvio que você tem que trabalhar. Mas se uma pessoa, por causa do trabalho, deixa Deus, eu te digo, não existe um trabalho que justifique você ficar longe de Deus. Ainda que te oferecesse um cargo para ser presidente dos Estados Unidos, o cargo do Barack Obama, se isso tivesse, por outro lado, o fato de você ter que soltar a mão de Deus, então era melhor que você recusasse. Priorize o espiritual. Se você tem um negócio que te afaste de Deus, uma amizade, um relacionamento, um namoro, se você tem, por isso que o diabo fica furioso, ó, que eu estou entregando um recado para pessoas aqui hoje. Ele não queria que eu entregasse esse recado. Se tem alguma coisa na tua vida que faz com que você tenha que escolher entre a vontade perfeita de Deus e esta coisa que você quer, se você ficar com essa coisa que você quer e que não é a vontade de Deus, você vai ficar sem Deus e sem essa coisa.
Mas se você priorizar a vontade de Deus, você vai ficar com Deus, e Deus vai te dar toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Toda a sorte de bênção. E por isso Deus declara hoje: prioriza o espiritual, e Deus vai cuidar de tudo. Deus quer te abençoar muito esse ano, porque o pastor está te preparando para você estar preparado. Que tem gente que vai se incomodar, porque uma bênção incomoda muita gente, e 2 bênçãos incomoda muito mais. Agora imagina um montão de bênção, 100 vezes mais. Eu quero chamar você aqui para o altar, e nós vamos encerrar essa reunião em poucos minutos. Mas antes de encerrar essa reunião, eu vou fazer hoje esse clamor. Eu vou pedir ao Senhor que proteja a tua casa, e eu vou pedir que o Senhor te cubra contra toda sorte de inveja, que o manto de proteção de Deus esteja sobre ti. Você precisa estar protegido. Pelo menos uma vez por mês, de 15 em 15 dias, você tem que buscar a proteção de Deus contra a inveja. Venha, venha. Corra para cá. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Isso, os colaboradores aí, ó, já estão no espírito, vamos lá. Aquilo aí está os aspirantes aí, ó. Impossível. Vamos, corra para o altar. Aquilo que vem para o altar. Vamos fazer o clamor agora, para Deus proteger, guardar a sua família. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Venha, 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 venha. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Por que é importante a proteção contra esse espírito maligno? Que ele trabalha quando ele é alimentado por outras pessoas, por pessoas que não têm Deus. Porque uma pessoa que é cheia de Deus não inveja ninguém. Uma pessoa que é cheia de Deus, ela tem sonhos, ela quer vencer, mas quando ela vê alguém do seu lado vencendo, ela fica feliz, ela elogia. Uma pessoa que tem Deus, ela fica feliz com a vitória dos outros, e ela sabe que a dela está vindo a caminho. Uma pessoa que não tem Deus, ela não vence, consequentemente a vitória dos outros se incomoda ela. E por isso que você sabe que precisamos da proteção. Talvez tu não te deu por conta, mas teve vezes na tua vida que alguma coisa se travou, e você não entendeu por quê. Mas a pessoa diz: poxa vida, eu estava construindo de uma hora para outra, parou a construção, fiquei 3 anos, 5 anos, estava parada, não sei, estava indo tudo tão bem. Pô, pastor, eu estava com dinheiro, já estava com mais da metade para comprar o carro, agora não tenho dinheiro para comprar nem as calotas. Quer dizer, a coisa estava indo muito bem, estava indo super bem, a criança na escola, a coisa estava andando bem, de uma hora para outra, tudo travou. Pô, que estranho. E essa pessoa não tem o discernimento espiritual para entender. Não é que você vai ficar desconfiado de tudo, mas você tem que ser esperto, você tem que enxergar no reino espiritual. Você tem que pedir a Deus te dar discernimento pelos olhos da fé para você entender. Ou já não passou a situação de você entrar alguém na tua casa para te visitar, e essa pessoa saiu de lá, fazia 1 mês que vocês não brigavam, fazia 6 meses que não dava briga, a pessoa saiu de não deu meia hora quebrar o pau, não deixou uma coisa ruim dentro da tua casa. Que tem pessoa que é assim. Você vai lá, convida a pessoa para comer na tua casa,
Você tem que saber quem você convida. Tem que convidar a pessoa de Deus, pessoa que é tua amiga de verdade, que é teu amigo de verdade, senão não entra na tua casa. E vai lá na tua casa, tu faz uma pizza, tu faz um agrado, tu dá o bom do melhor para essa pessoa, tu enche a barriga dela. Ela está lá na sala, tu abre a geladeira, a pessoa, que geladeira cheia, fulano. Mas tá, olha, vocês estão por cima da carne seca. E a pessoa fica toda feliz pensando que eu elogio. Passou uma semana, só tem água e ovo na geladeira da pessoa, é tudo travo. A pessoa não entende por quê. Mas por que coisa estava tudo muito bem, agora essa situação que travou tudo? Porque aquela pessoa foi lá e ela alimentou esse demônio contra você. Por isso que eu tenho ensinado que nós temos que buscar no altar a proteção. E hoje eu estava orando e me disse: levanta esse clamor, desafia o povo a clamar para que se cumpra isso aqui, ó. Presta atenção, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, escondido em Deus, a sombra do Onipotente vai descansar. Verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Quer dizer, você não está confiando em ídolos, você não está confiando em entidades, você não está confiando em santos. O teu refúgio é Deus. A tua confiança está em Deus, com os pais, amém. Certamente o Senhor te livrará do laço passarinheiro. Sabe o que é laço passarinheiro? É armadilha. O laço do passarinheiro é uma expressão bíblica que foi colocada na Bíblia naquele tempo, porque os caçadores costumavam usar armadilhas para prender pássaros grandes com laço. Então o bicho entrava ali para comer uma isca e de repente aquela corda se encurtava e pregava o bicho pela pata. Às vezes ficava até de pendurada, era um laço. O laço do passarinheiro fala de armadilhas, fala de maquinações humanas. Sabe que você está no trabalho, aquela pessoa está maquinando contra ti, está pensando uma maneira de te prejudicar com o teu superior? Ou não existe isso dentro do trabalho? Ou não existe pessoas que ficam maquinando uma maneira de tentar te criticar pelas costas, de tentar denegrir, para que o teu cliente não te procure? Diz a palavra de Deus: certamente te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fala dos encostos, das forças espirituais das trevas, dos dados inflamados do meio de enfermidade. E Ele te cobrirá com as suas penas, o que eu ensinei no início. E debaixo das tuas asas estará seguro. E a sua fidelidade, diga comigo, Deus é fiel. A fidelidade de Deus será para ti escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, e nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói meio-dia. Olha o que diz a palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos querer a proteção de Deus. Nenhum mal te acontecerá. Diga comigo, eu recebo. Verso 10: e nem praga alguma chegará à tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito dos teus filhos, a respeito do teu casamento, a respeito da tua família. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos esse ano, no mês de janeiro, fevereiro, março, e para te guardar em todos os teus caminhos. Por isso que nós vamos fazer esse clamor agora. Levante tuas mãos para o céu em nome do Senhor Jesus. E nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque a nossa família vai ser bendita esse ano, vai ser abençoada, vai ser guardada por Deus. Nossa casa será bendita, nossa família será abençoada. Meu Pai, eu chego na tua presença agora, e nós estamos nesse altar hoje, nessa segunda quinta-feira do ano. Estamos começando esse ano, e hoje eu entrego os propósitos para o povo estar aqui quinta-feira que vem, para se prostrar diante desse altar, por essa causa que é a salvação da nossa família. Então, meu Deus, nós estamos clamando agora, nós estamos começando esse clamor por nossa casa, por nossa família, pela proteção, Senhor. Senhor, continua nos guardando, protegendo. Quanta gente, meu Deus, não conseguiu terminar 2014. Quanta gente tinha certeza, tem gente que já tinha comprado até as coisas para a festa, e não imaginava que não ia terminar o ano. E nós terminamos 2014, e nós entramos em 2015, e agora nós clamamos a tua proteção. Nos guarda. Eu amarro todo o demônio do asfalto, eu anulo todo o plano dos demônios do asfalto contra essa pessoa quando ela estiver na estrada, com a sua moto, com o seu carro, viajando, quando ela estiver voando no avião.
Eu amarro todo demônio que atua nos ares, que derruba avião. Em o nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, a tua proteção sobre esta família. Meu Deus, protege esse matrimônio da discussão, do espírito da discussão, do espírito da briga. Esse matrimônio, meu Deus, protege esse matrimônio do espírito, Senhor, da dissensão. Senhor, que eles venham se entender, que cada vez mais venham se entender. Eu repreendo o espírito da briga, da discussão. Em nome de Jesus, meu Pai, protege esta casa. Protege essas crianças, esses filhos nas férias, quando tiver que viajar. Protege esse ano na escola, meu Pai. Livra, Senhor, da mão do traficante. Porque hoje os traficantes estão na porta da escola, alguns estão dentro. Livra, meu Deus. Livra eles, meu Deus, esse filho, essa filha, na má companhia, Senhor. Que vai, meu Deus, interferir, influenciar ele para o mal. Protege, meu Deus, essa família. Ah, meu Pai, nós estamos nesse altar clamando agora. Que o teu manto de proteção, que o Senhor esconda essa pessoa debaixo das tuas asas. Tua palavra diz que estaremos seguros em ti. Guarda essa pessoa no trabalho. Livra ela de toda a inveja, de todo coração maldoso, de toda armadilha, de toda puxada de tapete. Essa pessoa que a gente está trabalhando com alegria, e tem pessoa tentando, meu Deus, armar, deixar alguma coisa para estourar na mão dela para ser despedida. Meu Deus, protege a vida profissional dessa pessoa. Traz um monte de proteção sobre as finanças dessa pessoa. Eu repreendo o devorador em nome de Jesus. Meu Pai, que tu venhas guardar esta família, que tu venhas protegê-los, ó Pai, de todo o coração invejoso, olho grande, coração maldoso. Meu Pai, se tem pessoas, meu Pai, que tem esse coração, esse encosto, frequentando a casa dessa pessoa, desvia essa pessoa, meu Pai. Ou então abre os olhos dessa pessoa para que ela enxergue que essa pessoa não é gente para estar dentro da casa dela, que essa pessoa não vem da tua parte, mas vem da parte do inimigo, para alimentar encosto e demônio contra ela, porque a casa dela é bonita, porque a sala dela é bonita. Meu Deus, protege essa casa. Não permita que entre nessa casa pessoas que não venham da tua parte, não venham de ti, mas que só entre dentro dessa casa gente, meu Pai, que contribua para a vida espiritual dessa pessoa, gente que some para ela se aproximar de ti, gente que colabore para que ela cresça espiritualmente. Meu Deus, eu clamo pelo teu poder. Eu declaro a tua bênção sobre cada família aqui representada. Levante tuas mãos para o céu e diga comigo: em nome de Jesus, minha casa vai ser abençoada, minha família vai ser abençoada, meus filhos vão ser benditos. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Forte, forte, forte. Aleluia. E Deus engrandecerá meu nome. Levante as mãos e cante com fé. Bendita será minha casa. Deus vai guardar teus filhos, teu matrimônio. Deus vai proteger os teus bens, tua finança, tua saúde. Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Diz a Bíblia, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da enfermidade, da doença. E Deus engrandecerá, e Deus engrandecerá meu nome. Bendita, bendita será. Tua casa será abençoada, teus filhos serão. E Deus engrandecerá meu nome. Estrofe. Vamos juntos, vamos juntos. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou para ti. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Não podes aceitar. Ver tua família, ver tua família se acabar.
esperança se apagar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, sei que é difícil crer que sim. Se tudo em volta diz que não, Em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Você vai ser um abençoador, você vai ser uma bênção. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Mais uma vez declare com fé: bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Quantos pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Meu nome. Aleluia! Oh, te exaltamos, Senhor. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Quantos que oraram com fé comigo? Então creia que a palavra de Deus se cumpre na tua vida. O Senhor vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar que não tropece nenhuma pedra. E olha o que diz mais a palavra de Deus: eles te sustentarão nas suas mãos, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque Ele me ama. Quantos que amam aqui o Senhor? Diz o Senhor: eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Quantos creem que Deus vai te levantar no meio da tua família? No alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na hora da angústia, livrá-lo-ei. Deus vai te dar livramentos. E o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias. Quantos que vão viver bastante? É o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: eu vou te dar. Você está me honrando, você está fazendo do Senhor o seu refúgio, é porque Ele me ama. Eu dar-lhe-ei, estou lendo a Bíblia, Salmo 91, 16: dar-lhe-ei abundância de dias. E para completar a bênção, para fechar a conta, lhe mostrarei a minha salvação. Diga um aplauso mais forte ao Senhor. Esta é a palavra de Deus para ti hoje, na segunda corrente do vencedor do ano. Está sobre ti um manto de proteção. Está sobre ti um manto de proteção de Deus. Você está escondido debaixo da potente mão de Deus. O inimigo vai te procurar e não vai te achar. Diferente de pessoa que tudo encontra. Você vê que tem pessoa que é assim, tudo encontra ela. A confusão encontra ela, o problema encontra ela, a doença encontra ela, tudo acha ela. Quanto mais eu fujo, mais o mal me pega. Agora aquele que está escondido em Deus, o inimigo não te acha. Ele fica rugindo como um leão, rodeando, não consegue te encontrar, porque você está escondido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso que nós estamos fazendo aqui. Ao orar nesse altar, nós estamos nos escondendo em Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Todo-Poderoso. Diga graça.